Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Nós estamos começando no capítulo 2, né? Nós finalizamos o capítulo 1 que foi extraordinário. Capítulo 1 que foi lindo, belíssimo, né? Mostrou a grandeza do Senhor Jesus Cristo, a beleza, a majestade, o fulgor da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos começando o capítulo 2. O capítulo 2 ele já começa com a severa advertência, né, contra a negligência. O capítulo 2 ele já começa com essa advertência, advertindo aqueles hebreus com relação a negligenciarem a palavra do Senhor. Amém? Hebreus capítulo 2, a partir do verso 1, vamos fazer a leitura e logo em seguida nós estaremos orando para que o Senhor nos ilumine. Verso 2, capítulo 2, verso 1 diz assim: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, por prodígios e vários milagres, por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Até aí, vamos orar? Senhor Pai Santo, nós vimos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em busca, Senhor, de iluminação. Nos ilumine, Senhor, essa noite, de maneira que nós possamos compreender, de maneira que nós possamos entender a Sua palavra. Olhe por nós, Senhor, olha para essa congregação, olha para essas pessoas, olha para esses irmãos que saíram das suas casas e vieram a buscar o Senhor. Por favor, Senhor, quebrando os corações, derrama o Seu Espírito, Senhor, para que nós possamos ser quebrantados e edificados, Senhor, para que toda maldade, toda ruindade, todo coração de pedra seja transformado em um coração de carne, um coração que Te busca, um coração que Te ama, um coração que Te exalta, que nós possamos ver a Sua grandeza, Senhor, que nós possamos ver o Seu fabuloso nome, que nós possamos ver a Sua bondade, a Sua majestade, Senhor, nessa terra. Por favor, Senhor, fique conosco. Mais uma vez nós Te pedimos, nos dê graça, Senhor, para que nós possamos Te cultuar. Que eu possa apenas abrir a minha boca e que o Senhor venha falar para a honra e para a glória do Seu nome, Senhor, para que todos possam saber que Tu és Deus e que não há outro além de Ti. Eu Te peço e Te agradeço mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos então dando continuidade à Epístola aos Hebreus, né? Nós estamos no capítulo 2, nós fazemos o estudo do capítulo 1, e como eu disse, o estudo do capítulo 1 foi fabuloso, né? Nós vimos a grandeza de Cristo. Por que a Epístola aos Hebreus ela é tão importante? Por que nós estamos estudando essa epístola? Gente, o propósito central com o qual o autor escreveu essa epístola foi para mostrar a grandeza, a soberania, a beleza de Jesus Cristo, para que uma comunidade de hebreus, de judeus crentes, não se desviassem, não voltassem ao judaísmo. Essa comunidade de hebreus, pelo calor da perseguição, pela tribulação com a qual elas estavam sendo perseguidas, eles estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo. Então o escritor de Hebreus escreve essa epístola e manda para aquela comunidade para que eles não voltem ao judaísmo. A Epístola aos Hebreus ela é interessante porque ela nos ensina lições muito importantes. Uma das coisas mais importantes que nós vemos aqui em Hebreus, justamente nesse tema central, é que as pessoas falam, nem todas as religiões podem salvar, né? As pessoas falam assim, a religião é tudo igual, cada um tem a sua, e em todas as religiões você pode encontrar a Deus. Isso não existe, isso é falso, né? Só há uma única religião que nós podemos encontrar a Deus, que a pessoa pode ser salva, que é o cristianismo bíblico, né? É o cristianismo bíblico, não é igreja. Não confunda com igreja, não confunda o que eu estou dizendo com igreja. Eu não estou falando que só em uma igreja que há salvação, não é isso, né? Porque a partir do momento em que a igreja dizer que só nela tem salvação, ela se torna uma seita. Eu não estou dizendo que é só em uma igreja que há salvação. Eu estou dizendo que é no cristianismo, que é a única religião que pode salvar.
Em qualquer igreja que pregar a palavra verdadeiramente, que ensinar que Jesus morreu pelos pecadores e que ressuscitou para justificar esses pecadores, para que eles não vá para o inferno, e o pecador crer, acreditar e pegar, se apegar com firmeza a essa verdade, ele será salvo. Então a religião, nem todas as religiões, né? Ou seja, não é qualquer religião que salva, porque eles estavam querendo deixar a religião cristã, o cristianismo, e voltar para o judaísmo. Os judeus também adoram a Deus, né? Os judeus também temem a Deus, cultuam a Deus. Não tem nenhum problema nós deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo, nós vamos ser salvos da mesma maneira. O escritor de Hebreus escreve e fala: espera aí, não é assim que funciona. Se vocês deixarem Cristo, se vocês deixarem o cristianismo por causa da perseguição e voltar para o judaísmo, onde não há perseguição, vocês estão assinando a sua própria sentença de condenação, porque só há salvação no cristianismo. É só Cristo, é só Jesus que pode salvar. Ele é o Senhor, Ele está entronizado no céu. Então ele escreve, né, o capítulo 1, para mostrar a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos no capítulo 1 que ele fala que Jesus ele é maior do que os profetas e ele é maior do que os anjos. Por quê? Tanto os profetas quanto os anjos, né, tiveram um papel fundamental na entrega da lei ao povo judeu, né? E nós ficamos admirados com as características com as quais o autor caracteriza Jesus. Ele dá características sublimes ao Senhor Jesus. Eu estava até comentando com minha esposa que o estudo dessa epístola aos Hebreus, né, ela está sendo muito proveitosa, porque eu estou conseguindo ver a grandeza do Senhor Jesus, a grandeza que antes eu não conseguia ver. Eu sabia que Ele era Deus, eu sabia que Ele era o Salvador dos homens, mas eu não conseguia ver essa grandeza que eu estou vendo agora com o estudo da epístola aos Hebreus, né, com todos os relatos que ele nos diz aqui. No domingo passado, nós estudamos do verso 5 até o verso 14, onde o autor vai mostrar que Cristo ele é maior do que os anjos. Foi por meio dos anjos que Deus deu a lei a Moisés, para que Moisés passasse para o povo. Os anjos eles têm um papel importantíssimo na entrega da lei ao povo, na entrega dos mandamentos, do decálogo para o povo. Então foi através dos anjos que Deus entregou a lei ao povo. Então, para que o povo visse que não valia a pena deixar Cristo e o Evangelho, que é infinitamente superior à lei, e voltar ao judaísmo, que tem o culto baseado nos rituais da lei, ele vai dizer, né, vocês não podem deixar Cristo, que é superior aos anjos, o Evangelho, que é superior à lei, para voltar aos anjos e voltar à lei. Então ele vai usar muitos argumentos aqui, né? Ele vai dizer alguns argumentos que provam que Jesus ele é maior do que os anjos e que eles não deveriam voltar, né, à lei. O primeiro argumento que ele usa, que ele nos dá aqui, é que Jesus ele é o eterno Filho de Deus, gerado de Deus. Né? Nós vemos isso aí no verso 5, Jesus ele é o eterno Filho gerado de Deus. E em comparação com os anjos eles são criaturas. Eles foram criados pelas mãos de Deus, e Cristo foi gerado. Eu ainda falei do milagre de gerar, que nós não compreendemos muito bem como que acontece o fato de uma criança ser gerada, né, no ventre materno. Da mesma maneira que nós não compreendemos como que uma criança ela é gerada, né, como que acontece aquilo. As pessoas falam, tem que acontece dessa maneira, mas eu não consigo compreender, né, como que aquilo acontece de maneira sobrenatural. Da mesma maneira que nós não conseguimos entender o que aconteceu com Jesus. Ele foi gerado de Deus, da mesma substância de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, o mesmo poder, a mesma glória de Deus. Enquanto que os anjos foram feitos. Deus pegou lá, eu não sei do que os anjos são feitos, eu não sei do que os anjos são feitos, eu sei do que nós somos feitos. Nós somos feitos de terra, de barro, né? Eu posso dizer muito bem, o homem, Deus pegou o barro e fez o homem, mas os anjos eu não sei do que eles são feitos. Eu sei que Deus pegou os anjos, algum material, e criou ali os anjos, enquanto que Jesus foi eternamente gerado. É por isso que ele é maior do que os anjos, né? Porque ele foi eternamente gerado de Deus. Jesus ele foi, né, segunda coisa que nós vemos aqui, é que todos os anjos, segundo argumento que ele usa, é que todos os anjos devem adorar a Cristo.
Os anjos foram criados para adorar a Ele. Isso mostra a sua grandeza sobre os anjos. Jesus Cristo também Ele é o Senhor da igreja, né? Enquanto que os anjos eles são ministros, né? Jesus Ele é o Senhor, Ele é o dono da igreja, e os anjos são ministros enviados a favor da igreja. Quarto argumento que nós vimos é que Jesus Ele é o Criador de todas as coisas, enquanto que os anjos eles foram criados, ou seja, os anjos foram criados pela mão do próprio Jesus. E o quinto argumento que ele usa é que Jesus Ele é o Filho eterno de Deus, entronizado ao lado de Deus, coisa que um anjo jamais pode sonhar, coisa que um anjo jamais terá, é o trono nos céus. Então, a partir desses argumentos, né, o autor ele nos diz que Jesus ele é superior aos anjos, né, ele é infinitamente superior aos anjos. Hoje nós veremos, né, como o próprio subtítulo diz aí, o perigo de negligenciar a palavra de Deus. Né, nós vemos o perigo de negligenciar a palavra de Deus. O contexto aqui central é mais ou menos o seguinte, dessa maneira: se a palavra enviada, mediada por anjos, que é a lei de Moisés, castigou toda transgressão e pecado, não deixou nenhuma transgressão e nenhum pecado passar de leso, né? O que acontecerá se nós virarmos as costas para o Evangelho, que é infinitamente maior do que a lei? O que pode acontecer se uma pessoa virar as costas para o Evangelho? Né? É justamente isso que o autor vai tratar aqui. Se a lei, que é infinitamente inferior ao Evangelho, ela castigou toda transgressão e desobediência com justiça, o que será se nós virarmos as costas para o Evangelho? O que acontecerá com você se você disser: eu não preciso de Evangelho, eu não preciso de igreja, eu não preciso de estudar a Bíblia, eu não preciso de culto, eu não preciso de nada disso, eu vou aproveitar a vida, eu vou viver, eu vou conseguir, eu vou trabalhar, eu vou conseguir empresa, casa, carro, casar, eu não preciso de nada disso. De vez em quando eu vou lá, mas eu não preciso desse Cristo do jeito que Ele fala, eu não preciso me entregar, eu não preciso gastar tempo. O que acontecerá com uma pessoa dessa? O que pode acontecer com uma pessoa dessa quando ela usa esses termos? Nós vemos aqui então no verso 2, no capítulo 2, no verso 1, que o autor ele começa por essa razão. Por essa razão, ele introduz, né, o sentido que ele retoma o sentido que nós estávamos tratando no capítulo 1 e introduz o novo sentido aí do verso introduz o novo sentido aí do que nós vamos ver. Por essa razão, quer trazer à nossa mente que a grandeza de Cristo sobre os profetas e a grandeza de Cristo sobre os anjos, por essa razão é que Cristo ele é maior do que os profetas e do que os anjos, que nós devemos nos apegar com mais firmeza. Então, por essa razão, ele traz à nossa mente isso. Nós devemos olhar para a grandeza de Cristo sobre os profetas, sobre os anjos, sobre a lei, e por essa razão, que razão? Que Cristo é maior do que os anjos, do que os profetas, do que a lei, nós devemos nos apegar com firmeza, com mais firmeza às verdades ouvidas, ou seja, a palavra pregada por Cristo. Porque Cristo é a única religião que salva, porque Cristo é o único caminho de salvação, o único que pode dar salvação, é que nós devemos nos apegar com mais firmeza, né, com mais firmeza às verdades ouvidas. Se você estivesse em perigo de morte, e você soubesse que no seu caminho havia um único caminho no meio de 10 caminhos que pudesse te levar a salvo, sem que você morresse, você seria louco bastante para tomar qualquer um daqueles outros caminhos, a não escolher o caminho que era o único caminho que poderia te levar a salvo? Eu acredito que ninguém seria louco bastante para tratar com leviandade essa escolha e escolher qualquer caminho. É dessa maneira que o autor está trazendo. Cristo é o único caminho no meio de milhões de caminhos que levam para o inferno. Cristo é o único caminho que leva ao céu. Então nós não podemos tratar com leviandade essa escolha. Nós precisamos tratar com seriedade. Nós precisamos nos apegar com firmeza à sua palavra. Nesses 4 versos, nós vemos, eu dividi ele em 3 partes para ficar melhor de compreendermos. A primeira parte está no verso 1. No verso 1 ele fala da importância de se apegar firme à palavra.
falada pelo Senhor Jesus Cristo, testemunhada por Deus e espalhada pelos apóstolos. Então nós precisamos nos apegar firme a essa palavra. Do verso 2 ao verso 3a, ele fala do perigo de negligenciar essa palavra, de tratar essa palavra com negligência, né? De tratar essa palavra com desleixo. Negligenciar é desleixar, é ser uma pessoa desleixada quanto à palavra de Deus, né? Que não leva a sério, que não se apega com firmeza. E a quarta e última parte que nós vemos é que fala da importância dessa palavra, que está no verso 4, fala da importância dessa palavra. Então nós vamos começar aí com essa importância e advertência no verso 1. No verso 1, o autor ele vai advertir os cristãos a se apegarem, gente, com mais firmeza às palavras ouvidas, né, ao Evangelho. Nós vemos aí, ó, por essa razão. Que razão? A razão que Cristo ele é maior do que a lei, do que os profetas, que Cristo é o único caminho de salvação. Porque, por essa razão, porque Cristo é o único caminho de salvação, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque Cristo é o único caminho de salvação, você deve se apegar a palavra que você está ouvindo. Você deve se apegar ao Evangelho. Você deve se apegar às palavras pregadas. O que significa esse se apegar? Se apegar, gente, ele tá no sentido de segurar firme. Você precisa pegar e segurar firme, né? O exemplo aqui, não sei se vocês já viram, é no rodeio, quando eles, ou vaquejada, não sei, quando o touro está passando, correndo, ou o cavalo, não sei, eles fazem aquela laçada, joga a corda e segura firme, e aquela corda vai passando e queimando e sai aquela fumaça. Esse é o sentido com o qual nós devemos segurar firmes, nos apegar firmes à palavra que nós devemos ouvir, ainda que esteja machucando, ainda que estejamos sofrendo com dores, nós devemos nos apegar firme, como uma pessoa segura a corda de um boi que está correndo e está queimando a sua mão, ou de qualquer outra coisa. Ele deve se apegar com firmeza, para que ele não solte, para que ele não venha se desviar. Por quê? Por essa razão, pelo fato de Cristo ser o único caminho para a salvação, pelo fato de Cristo ser o único que pode salvar, pelo fato de o cristianismo ser a única religião que pode salvar, nós devemos nos apegar com firmeza, levar a sério, sem brincadeira, sem desânimo, sem desleixo, a palavra de Deus. Por quê? Por essa razão, porque Cristo é grande, porque Cristo é sublime, porque a única maneira de salvação é através dele. Você deve se apegar com firmeza às palavras, a essa verdade que você está ouvindo. Aí você pergunta, como que eu me apego com firmeza? Eu não sei, eu não entendi ainda. Eu não entendi como que eu vou me apegar com firmeza. Você sabe como que você se apega com firmeza? Você ouve e você aplica na sua vida, né? Você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Você coloca a vontade de Deus acima da sua vontade. Ao invés de mentir, você vai parar com mentira, você vai parar com palavrão, você vai parar com xingamentos, você vai parar com a sexualidade, você vai parar com a fornicação, você vai parar com as brigas, você vai parar com as rixas, com as contendas. Você está se apegando, ainda que isso machuque, ainda que isso doa, ainda que isso afaste as pessoas de você, você vai levar a sério o culto, a igreja, a leitura, a meditação, ainda que isso doa, ainda que isso venha afastar as pessoas de você, você não vai soltar. Você vai segurar firme a corda e não vai soltar. Ainda que venha machucar a sua mão, você não vai soltar. É isso que o escritor está querendo dizer. Nós devemos nos apegar com firmeza às verdades, para que delas jamais nos desviemos. Se apegue, guarde essas palavras no coração, para que você jamais se desvie delas. Gente, o que nós já ouvimos tantas coisas. Se nós guardássemos, se nós nos apegássemos a essas palavras e segurássemos firmes, né? As pessoas já tinham notado a diferença, as pessoas já tinham convertido pelo nosso testemunho, já tinham notado que nós somos pessoas diferentes, se nós tivéssemos apegados com firmeza a essa palavra e guardado essas palavras no nosso coração. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é que nós devemos nos apegar firmes à palavra do Senhor, aplicar essa palavra nas nossas vidas e não nos desviarmos dela. O segundo ponto que nós vemos aqui
que o autor vai tratar, ele vai falar do perigo de negligenciar essa palavra, do perigo de tratar essa palavra com desleixo, de empurrar com a barriga, de empurrar, de levar nas coxas, como ele diz, né? Ele diz no verso 2, no verso 3, diz assim, ó: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Que palavra é essa falada por meio de anjos? A palavra falada por meio de anjos é a lei. Essa lei, que lei? A lei que foi dada a Moisés. Essa lei que foi dada a Moisés, ela se tornou firme. Como que ela se tornou firme? E toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Ela se tornou firme em castigar toda desobediência e transgressão. Como que isso aconteceu? Como que essa lei, dada por meio de anjos, falada por meio de anjos, ela se tornou firme em castigar toda desobediência e transgressão? Gente, a lei de Moisés, na lei de Moisés estava ordenado que qualquer um que transgredisse, que quebrasse aquela lei, deveria ser morto. A lei não deixava que nenhum pecado passasse ileso. E nós vemos o exemplo disso na própria nação, que recebeu aquela lei, que saiu do Egito, que recebeu aquela lei do deserto. Quantas pessoas, de 1,5 milhão de pessoas que saíram do Egito, entraram na terra prometida? Quantas pessoas? Alguém sabe? Quantas pessoas que saíram do Egito, né, quando Moisés foi lá, libertou o povo, abriu o mar vermelho, tirou aquela multidão, 1.800.000 homens, fora mulheres e crianças, mais de 1,5 milhão de pessoas, para introduzir elas no Egito. Quantas pessoas que entraram no Egito, na terra prometida, na terra de Canaã? 2 pessoas de 1,5 milhão entraram na terra prometida, Josué e Calebe. As outras milhares de pessoas todas morreram no deserto. Por quê? Porque negligenciaram a palavra de Deus, né? Então a lei, ela é severíssima. Se você quebra a lei, se você transgride a lei, você morreria. Se você transgredisse a lei, você morreria. E aí que nós vemos aqui, ó, no capítulo 3, no verso 7, vai falar desse episódio onde que as pessoas não entraram na terra por causa da incredulidade. Diz aí no verso 7, ó. Assim, capítulo 3, verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Ele fala, se você ouvir a voz de Deus, a palavra, não endureça o coração, deixa a palavra entrar no seu coração. Né? Não endureça, porque o povo endureceu. Olha no verso 9, ó. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por 40 anos o povo tentou a Deus e colocou Deus à prova, né? Vindo as obras de Deus. Olha a consequência de quebrar a lei. Olha a consequência de transgredir a lei no verso 10. Olha o que Deus vai dizer. Por isso eu me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Olha a consequência no verso 11. Assim jurei na minha ira que eles não entrarão no meu descanso. Então essa era a consequência, né? Era assim que a lei se tornou firme. Aquela lei falada por anjos se tornou firme. 1 milhão de pessoas saíram do Egito, mas porque quebraram, porque transgrediram, porque tentaram a Deus, eles não entraram na terra prometida, eles não entraram na terra que Deus havia prometido. E o grande ponto do autor aqui é justamente esse. Se aquela lei, gente, olha o verso 3, ó, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O ponto do autor aqui é mostrar justamente isso. Se aquela lei que foi dada por anjos, né, que era inferior a essa palavra que Jesus está nos trazendo, que é o Evangelho, se aquela lei que foi dada por anjos, que é inferior ao Evangelho, ela castigou severamente todas aquelas pessoas que transgrediram, que quebraram ela, né? E ela sendo inferior. O que acontecerá com a pessoa que negligenciar o Evangelho, que é infinitamente superior à lei? Né? O que pode acontecer? A resposta aqui, a pergunta aqui é meio que retórica. Olha no verso 3, ó. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A resposta para quem negligenciar, a mesma coisa que aconteceu
com os judeus vai acontecer com aquele que quer negligenciar o Evangelho, só que em proporções muito maiores. Nós vemos que os judeus eles foram libertos da escravidão do Egito, né? E o único objetivo deles era a terra prometida, era Canaã, era Jerusalém, era a cidade que Deus tinha prometido. Então eles saíram do Egito com o único objetivo: entrar na terra prometida. Nós vemos que nesse intervalo entre o Egito e a terra prometida, Deus deu eles a lei. E aí que aconteceu, aí que deu o problema. Eles não viveram de acordo com a lei, eles viraram as costas para eles, negligenciaram a lei. E pelo fato de terem quebrado a lei de Deus, eles pereceram, eles morreram. Deus matou eles no deserto. Eles não entraram, só 2 pessoas que deram crédito às palavras de Deus que entraram, que foi Josué e Caleb. O que está acontecendo? Como que se aplica a nós, do jeito que o autor está falando aqui? A mesma coisa que vai acontecer conosco se nós negligenciarmos tão grande salvação. Nosso objetivo é o quê? É a casa do Pai, é Canaã, é o céu. Nós estamos aqui e temos uma lei, temos o Evangelho que é superior àquela lei que eles tinham. Se nós virarmos as costas para o único meio de salvação que é Jesus Cristo, né? Como que nós entraremos na terra prometida? Nós vamos ficar como eles, vamos morrer. Aqui nessa terra nós não entraremos na terra prometida, e o castigo deles foi não entrar na terra prometida, e o castigo de quem negligencia o Evangelho é o inferno, o lago que arde como fogo e enxofre, né? Onde há choro e ranger de dente, onde o bicho nunca dorme, onde o verme nunca dorme e o fogo nunca se apaga. A segunda morte, o lugar de terrível, o lugar de terrível assolação. Então, qual que é o perigo de nós negligenciarmos tão grande salvação? Qual que é o perigo de nós virarmos as costas para Cristo? É porque nós seremos condenados, nós seremos jogados na fornalha ardente. Da mesma maneira que aqueles que quebraram a lei, para vocês verem como que a lei era severa. Na lei estava escrito que no dia de sábado todas as pessoas deveriam descansar, não deveria nem acender fogo dentro de casa. Você não deveria nem colocar fogo na fornalha no dia de sábado. Quem colocasse seria morto. Um homem foi buscar lenha no sábado. O que aconteceu? Deus mandou que toda a congregação pegasse aquele homem e colocasse de frente de todo o povo, e todas as pessoas apedrejassem aquele homem porque ele pegou lenha no sábado. Né? Então a lei era severíssima. A lei que é inferior ao Evangelho falado por Cristo, ela castigou com justiça todo o pecado. E o que acontece se nós virarmos as costas para o Evangelho? O que o autor está querendo dizer aqui é que a palavra falada por Cristo, ela é superior à palavra falada pelos anjos. E se a palavra que é inferior à palavra de Cristo castigou o pecado de tal maneira, o que a palavra que é superior a que castigou o pecado, que a palavra de Cristo não fará com todos aqueles que virarem as costas para ela, né? A resposta é justamente a condenação. Para todas aquelas pessoas que viram as costas para o Evangelho, para todas aquelas pessoas que não têm crédito ao Evangelho, que não aceitam o Evangelho, que não se arrependem dos seus pecados, que não aceitam a palavra de Deus, o fim dela é justamente essa, né? Como o povo perecer. Recebe o que Deus diz aí no verso 11, ó. Olha o que Deus diz no verso 11, capítulo 3, verso 11. Assim jurei na minha ira, é Deus que está jurando na ira dele, não entrarão no meu descanso. Quem não vai entrar? Quem não entra nesse descanso? Quem não entra nesse descanso de Deus? No verso 18 vai dizer quem é que não entra. E contra quem ele jurou. Olha no verso 18. Ó. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Olha quem é que não vai entrar no descanso. São desobedientes. Né? Verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. É o incrédulo, é o desobediente que não entra. Aquele que não crê, aquele que não aceita, aquele que é incrédulo, aquele que é desobediente à palavra de Deus, ele não entrará no descanso de Deus. Terceiro e último ponto que nós vamos ver aqui é acerca da importância dessa palavra. Nós já vimos que essa palavra falada pelo Senhor Jesus Cristo, ela é maior do que os anjos, a palavra falada pelos anjos, né, que é a lei. E que o castigo para aquele que negligencia essa palavra, ela é infinitamente maior do que os anjos, que é o fogo do inferno, que é maior do que aquele que
foi aplicada ao povo, que é o inferno. Aqueles, eles morreram no deserto e não entraram na terra de Canaã. Quem rejeita o evangelho, ele morre e vai para o inferno. É isso que o Senhor está dizendo. O que vai acontecer com aquele que negligencia, que trata com desleixo a palavra de Deus? Ele vai ser jogado no inferno. A terceira coisa que nós vemos é que essa palavra ela é importante. E nós vemos aqui três razões que tornam essa palavra importante, né? A primeira razão é que essa palavra ela foi inicialmente falada pelo Senhor Jesus Cristo. Por que esse evangelho é importante? Porque ele foi inicialmente falado pelo Senhor Jesus Cristo. Verso 3, diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, né? Se negligenciarmos tão grande salvação. Aí você vê, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Então ela foi anunciada inicialmente pelo Senhor. O Senhor Jesus que pregou essa palavra durante 3 anos. Ele pregou o evangelho ali no Israel, na Palestina, durante 3 anos. Ela é importante porque ela saiu da própria boca do Senhor Jesus e foi uma palavra enviada por Deus, né? A segunda aliança, a nova aliança que salva pecadores. Segundo, por que essa palavra é importante? Porque ela foi confirmada pelos apóstolos. Ela foi inicialmente falada pelo Senhor e foi depois confirmada pelos que a ouviram, que é os apóstolos. Confirmar é no sentido, os apóstolos confirmaram a palavra no sentido de que eles pregaram a mesma palavra de Jesus. Como que você confirma a verdade? Quando você a repete. Se você conhece uma verdade e a repete, você está confirmando ela. Então os apóstolos confirmaram a palavra inicialmente pregada pelo Senhor Jesus Cristo, repetindo ela, né, pregando o evangelho. Como que você confirma a palavra de Jesus? Pregando o evangelho. E a terceira razão pela qual ela é importante, né? A terceira razão que torna essa palavra importante é que ela foi testemunhada por Deus. No verso 4. Diz assim, dando Deus testemunho juntamente com eles. Ou seja, Deus testemunhou juntamente com os apóstolos, né? Como que Deus testemunhou? Através dos sinais, dos prodígios e de vários milagres, né? Então Deus testemunhou quando os apóstolos iam, que eles pregavam, que eles curavam, que eles ressuscitavam. Era Deus testemunhando através de vários sinais, prodígios e milagres. E também Deus testemunhou pela distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então essa palavra é verdadeira porque ela tem o testemunho de Deus. Ela foi inicialmente pregada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela foi confirmada pelos apóstolos. É por isso que ela é verdadeira e é por isso que ela é superior à palavra falada pelos anjos, porque ela tem o testemunho de Deus, né? Porque ela tem o testemunho de Deus. Deus mesmo deu testemunho sobre ela. Amém? Nós vamos finalizar. Eu gostaria apenas de que vocês refletissem, né, acerca do que foi dito aqui, né? Reflitam, gente. Por que é importante ouvir a palavra e refletir? Por que é importante não apenas ouvir? Porque se você entrar aqui e apenas ouvir a palavra e não refletir, não aplicar aquela palavra no coração, você vai ser como Judas. Judas, ele apenas ouvia a palavra. Judas, ele não tinha desejo de mudança, ele não tinha desejo de Cristo, ele não acreditava em Cristo, ele era incrédulo, ele era profano, né? Ele não aceitava, e quando ele teve a oportunidade, ele foi vender o Senhor. Se vocês apenas ouvirem a palavra e não aplicarem no coração, vocês vão ser como aquela. Nós vamos ser, né? Se nós ouvirmos, qualquer um, se ouvir aquela palavra e não aplicar, nós vamos ser como aquela geração que saiu do Egito. 1 milhão de pessoas que saíram, né? Mas endureciam o coração com a palavra de Deus. Não aplicavam a palavra de Deus nos seus corações. E eles receberam a triste, a terrível sentença, a terrível palavra de Deus, a palavra que ninguém jamais desejaria ouvir. Eles jamais entrarão no meu repouso, né? Eles jamais entrarão no meu repouso. Por que isso que nós estamos vendo é importante? Por que nós devemos nos apegar com firmeza à palavra do Senhor? Por quê? Porque é só ela que pode trazer salvação. É o único meio de sermos salvos, é através do Senhor Jesus Cristo. Então você precisa se apegar com firmeza. Você precisa se apegar com firmeza. Como? Como você se apega com firmeza à palavra de Deus? É vendo,
Qual que é a razão da sua vida? Por que você vive? Por que você levanta? Por que você coloca uma roupa? Por que você sai? Se não for para viver para a glória de Deus, você está vivendo pelo motivo errado. Se você não levanta todos os dias e fala, Deus me ajuda a viver para a sua glória, mais esse dia, você está vivendo da maneira errada. Se você levanta para viver para a sua própria vontade, para fazer a sua própria vontade, para viver para você mesmo e não para viver para Deus, você está vivendo pela maneira errada. Por que eu estou falando que nós devemos nos apegar com mais firmeza? Porque enquanto você estiver vivendo para você, você não vai viver para Deus. Enquanto você viver para você mesmo, você vai estar dando um mau testemunho, você vai estar negligenciando a palavra de Deus. Como que eu vivo para Deus? Como que eu vivo para Deus? Gente, só tem uma maneira de viver para Deus, é se apegar a isso, colocar em prática o que você ouve, amar as pessoas, perdoar as ofensas delas, deixar o pecado, deixar a sensualidade, deixar o orgulho que é tão terrível, o orgulho que se levanta tanto contra a palavra de Deus, deixar a preguiça, né? Colocar Deus em primeiro lugar, buscar mais, né? Sair da televisão um pouco para ler, sair do celular, sair dos jogos, né? Sair do, não sei, do que estiver te atrapalhando, para buscar a Deus em primeiro lugar. Eu vou finalizar com isso, verso 2: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Verso 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como você espera escapar se você virar as costas para a palavra de Deus? Como você espera escapar se Cristo é o único caminho para a salvação? O que você espera fazer no dia do julgamento se você virar as costas para Cristo hoje? Como que você vai chegar diante de Deus se você virou as costas para o Salvador, para o seu Salvador? Você acha que você conseguirá prevalecer naquele dia, sendo que você virou as costas para o seu Salvador? Gente, pensa, atina, medita nisso. Vamos levar a sério as coisas de Deus, vamos nos apegar com firmeza, para que nós não venhamos nos desviar da palavra de Deus. Porque se vocês não se apegarem, se nós não nos apegarmos, nós vamos estar correndo em vão. A nossa vida está sendo inútil, né? A nossa existência está sendo inútil. Você quer viver para o inferno? Ninguém quer viver para o inferno. Se você só tem duas escolhas, ou você vive para o inferno, ou você vive para Cristo. Como que você vive para o inferno? É só você continuar vivendo do jeito que você quiser. Como que você vive para o inferno? Continua vivendo do jeito que você quer. Faça as suas vontades. Não tenha relacionamento com Deus. Não queira buscar a Deus. Continua vivendo do jeito que você está. Você vai viver para o inferno. Como que eu vivo para Cristo? Aplique essas palavras que vocês ouvem na sua vida. Leve a sério. Leia a Bíblia. Medite, ore, jejue. Participe dos cultos. Deixa a mentira. Deixa o ódio. Deixa a raiva. Deixa os palavrões. Deixa os xingamentos. Deixa o adultério. Deixa a comunicação. Deixa a avareza. Deixa a ganância. Deixa o orgulho. Deixa tudo e você vai viver para Cristo. Amém? Vamos orar? Eu gostaria de fazer esse convite a todos, né, que ouviram essa palavra, que vivam para Cristo, gente. Vivam para Cristo, não vivam uma vida sem significado, não vivam uma vida sem sentido, né? Se você viver para você mesmo, você está vivendo uma vida sem nenhum valor, porque a sua vida finaliza com a sua morte. Viver para você mesmo é viver uma vida fútil, porque ela finaliza com a morte. Então o meu pedido, a minha súplica é que você viva para Cristo, porque se você viver para Cristo, a sua vida continua por toda a eternidade. A sua existência não é uma existência sem valor, não é uma existência fútil, não é uma existência passageira. Aqueles que vivem para Cristo vivem para todos os séculos. Para todos os séculos. Amém? Vamos orar. Senhor Pai Santo, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos deu de ouvirmos a sua palavra. Por favor, eu te peço, ó Deus, olhe por todos nós, Senhor, coloca no nosso coração o desejo de não vivermos uma vida sem significado, uma vida fútil, uma vida passageira, que é viver para nós mesmos. Se nós vivemos, Senhor, faz das nossas próprias vontades o que nós queremos, nós estamos vivendo para nós mesmos. Por favor, ó Deus, nos ajude a viver para Cristo, a viver uma vida com significado, a viver uma vida para a eternidade. Grave os nossos olhos na eternidade, Senhor.
grave os nossos olhos na eternidade e nos conforme à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos faça, Senhor, a ver a importância do Seu reino, a importância da Sua salvação, a importância da Sua glória. Tem misericórdia de nós, Senhor, eu te peço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te suplico, olha por nós, olha por todos os irmãos que saíram das suas casas e que vieram. Abençoe, coloca a sua mão sobre todos eles. Que essa palavra seja edificação para o coração de todos nós, Senhor. Que nós possamos sair daqui edificados, que nós possamos sair daqui prontos a segurar firmes nessas verdades. Que nós possamos sair daqui, Senhor, prontos a colocar em prática tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Que nós possamos sair daqui dispostos a amar, a perdoar e a fazer cada vez mais a Sua vontade. É o que eu te peço e te agradeço mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.